Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura EAD em Ciências Biológicas. Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira e hoje nós adentraremos a parte 3 do capítulo 12, que fala sobre aspectos adicionais dos equilíbrios aquosos. Na verdade, hoje nós falaremos de um tópico muito importante, que são as titulações ácido-base. Isso porque as titulações são procedimentos em que um reagente é adicionado lentamente a uma solução de outro reagente, enquanto as concentrações de equilíbrio são monitoradas durante o percurso da reação. O aparato básico que nós utilizamos numa titulação é o que está apresentado aqui para vocês. Nós temos a bureta, que é a vidraria utilizada para inserir o reagente sobre o nosso analito de interesse, que está presente na amostra, ou seja, a solução do meu analito. Geralmente a gente usa um Erlenmeyer para fazer a agitação manual, mas essa agitação também pode ser mecânica a partir de uma barra magnética de agitação, usando aqui um agitador mecânico. Tá bom, gente? Há, então, duas razões principais para fazer titulações. Sendo a primeira, a necessidade de conhecer a concentração de um dos reagentes, quer seja do titulante, quer seja do titulado. A segunda razão é conhecer a constante de equilíbrio para uma reação. Em uma titulação ácido-base, uma solução que contém uma concentração desconhecida de base é então adicionada lentamente a uma solução de ácido, ou vice-versa. Os indicadores ácido-base que nós já falamos anteriormente, e que falaremos um pouquinho mais nessa videoaula, podem então ser usados para sinalizar o ponto de equivalência de uma titulação, que, como o próprio nome já diz, é o ponto onde eu tenho equivalência química, ou seja, onde eu tenho que o número de mols do reagente, do titulante, é igual ao número de mols do titular. No caso de uma titulação ácido-base, é o ponto em que eu tenho que o número de mols do meu ácido é igual ao número de mols da minha base. Mas percebam, esse ponto de equivalência é um ponto teórico. Um indicador ele é usado para sinalizar. Na verdade, indicadores determinam o ponto final da titulação. Uma alternativa aos indicadores é utilizar um medidor de pH para monitorar o progresso da reação para titulações ácido-base, é óbvio. Produzindo então uma curva de titulação de pH, que é um grafo de pH em função do volume de titulante adicionado. Nós temos então aqui na figura 21.20, que é do SCUG, um aparato para uma titulação potenciométrica. A bureta, que injeta o meu titulante no meio reacional, que é o Becker. E percebam aqui que eu tenho um eletrodo de vidro combinado, que é um eletrodo de pH, que está acoplado a um pHmetro, para monitorar o pH da solução a partir da adição do meu titulante. Esse monitoramento pode ser observado a partir de um gráfico de potencial do eletrodo ou pH versus o volume do meu titulante. Já no caso dos indicadores, eu sugiro titulações usando indicadores, que é dentro da química analítica clássica, eu sugiro que vocês visualizem essas duas videoaulas experimentais que eu produzi para o curso de licenciatura em Química EAD, para que vocês percebam como é determinado o ponto final numa titulação clássica. A curva de titulação, então, produzida quando uma base forte é adicionada a um ácido forte, tem, então, 4 regiões. A primeira delas é a região de pH inicial. O pH da solução, antes da adição de qualquer base, é determinado pela concentração do ácido forte. Se for o contrário, se for uma titulação de uma base forte com um ácido forte com uma base forte, então eu vou determinar o pH inicial pela concentração da minha base forte. A segunda zona é uma zona que fica entre o pH inicial e o ponto de equivalência. À medida que a base forte é então adicionada,
o pH vai aumentando lentamente e depois, de maneira mais rápida, nas proximidades do ponto de equivalência. Por que o pH vai aumentando? Porque eu vou consumindo o meu ácido forte. E quanto mais próximo do ponto de equivalência, onde eu tenho a equivalência química, mais rápido é esse aumento. O pH da solução antes do ponto de equivalência é determinado, então, pela concentração do ácido que ainda não foi neutralizado, ou seja, o ácido remanescente da reação de neutralização. Na etapa 3, nós temos, então, o ponto de equivalência. No ponto de equivalência, uma mesma quantidade de substância da base e do ácido reagiu, deixando apenas uma solução do seu sal, já que eu tenho uma base forte e um ácido forte. O pH da solução é, então, 7, porque o cátion de uma base forte e o ânion de um ácido forte não são nem ácido nem base e não têm efeitos apreciáveis no pH, ou seja, são eletródos fortes, são íons espectadores. Por isso que o pH equivale ao pH da água pura, ou seja, pH neutro, pH 7. O último setor é o ponto 4, que é depois do ponto de equivalência. O pH da solução após o ponto de equivalência é determinado pela concentração do excesso de base. É óbvio, já que eu já consumi todo o ácido forte no ponto de equivalência, após o ponto de equivalência eu só tenho excesso de base. Então, o pH vai ser determinado por esse excesso de base forte adicionado. Para ficar mais claro isso, eu trago aqui para vocês na figura 17.7 uma curva de titulação de um ácido forte com uma base forte. Na verdade, o pH da curva de titulação para 50 ml de uma solução 0,1 molar de ácido clorídrico titulado com uma solução 0,1 molar de hidróxido de sódio. Para facilitar a compreensão, as moléculas de água foram omitidas da minha ilustração molecular. Então, eu tenho esse perfil característico da curva de titulação e esse ponto vermelho aqui é o meu ponto de equivalência, tá bom? Em pH 7 e quando há um consumo de 50 ml, já que eu tenho uma concentração de ácido e de base equivalente. Então, nós temos o meu ponto de equivalência, que ocorre quando mols da base é igual ao mols do ácido. O pH vai ser 7 num ponto de equivalência para uma titulação de um ácido forte com uma base forte, porque aqui eu tenho só a formação de um sal. E na observação da ilustração molecular, eu posso perceber que nesse primeiro setor aqui, setor 1, antes do início da titulação, eu tenho apenas o HCl presente no meu meio, tá bom? HCl que em meio aquoso, lembre-se que a gente omitiu as moléculas de água, é composto de H+, e Cl-, ele se ioniza completamente. Nessa região, entre o ponto de equivalência e o início da titulação, eu tenho então a adição sucessiva de hidróxido de sódio, ou seja, o H+ é consumido, então eu diminuo aqui a quantidade de H+ livre e eu tenho a liberação de Na+, tá bom? Que é um íon espectador. Esse H+, então, é consumido quando o OH é adicionado, formando água. E, consequentemente, eu tenho um pH menor do que 7 nessa região, porque eu ainda não atingi o ponto de equivalência. No ponto de equivalência, então, perceba que eu tenho apenas Cl- e Na+, íons espectadores, tá bom? Todo o H+ do HCl foi consumido pelo OH- que foi adicionado da base. Nessa região, o pH é 7, porque eu só tenho íons espectadores, que não tem ação nem ácida nem básica. O pH é equivalente ao pH da água neutra. Por fim, nesse último setor aqui, que corresponde aos pontos após o ponto de equivalência, eu vou ter, além dos íons espectadores Na+, e Cl-, um excesso de base, OH-, já que todo o H+ foi consumido. Esse excesso de base vai me dar um pH maior do que 7 ao meio reacional. Já a curva para a titulação de um ácido fraco com uma base forte também pode ser observada a partir de 4 regiões.
Nós temos, então, a região pH inicial, e aqui, nesse caso, como é um ácido fraco, nós vamos usar o valor do Ka para calcular o pH. Nós temos a região entre o pH inicial e o ponto de equivalência. Antes, então, de atingir o ponto de equivalência, o ácido está sendo neutralizado e sua base conjugada está sendo formada. Então, nós vamos ter a formação de um sistema tampão. O pH vai ser calculado a partir do pH de um sistema tampão antes, entre o pH inicial e o ponto de equivalência, porque aqui nós temos agora um ácido fraco, e esse ácido fraco, ao ser neutralizado, tem uma base conjugada. No ponto 3, nós temos o ponto de equivalência. De um modo geral, o pH no ponto de equivalência está sempre acima de 7, justamente porque numa titulação de um ácido fraco com uma base fraca, o ânion do sal formado é uma base fraca. Então, a gente tem sempre um pH acima de 7 nesse tipo de titulação. Depois do ponto de equivalência, o pH é determinado pela concentração de OH- em excesso da base forte, que neutralizou todo o ácido fraco e que está agora em excesso após o ponto de equivalência. Novamente, nós vamos usar uma ilustração para que fique mais claro esse passo a passo da curva de titulação de um ácido fraco com a base forte. Nesse caso aqui, nós temos 50 ml de uma solução 0,1 mol por litro de ácido acético, sendo titulado com 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. E, novamente, nós omitimos as moléculas de água da análise molecular aqui, para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? O traçado é semelhante, percebam aqui algumas pequenas diferenças. O ponto de equivalência ocorre quando o mol da base é igual ao mol do ácido, e percebam que o ponto de equivalência, o pH, não é 7, ele é um pouquinho maior que 7, tá bom? Porque o CH3COH, que é a base conjugada do ácido fraco, reage com a água para produzir OH-. Consequentemente, o pH é maior do que 7. Percebam também a alteração do pH próximo ao ponto de equivalência. Ela é menor do que na titulação do ácido fraco. A gente costuma falar que a inflexão da curva é menor quando temos uma titulação de ácido fraco com uma base forte. Na observação molecular aqui, nós temos no início da titulação só o ácido acético presente, tá bom? Uma solução de ácido acético, pH é calculado pelo cálculo do pH de um ácido fraco, no caso aqui o ácido acético. Entre o início da titulação e o ponto de equivalência, nós temos então a adição de base forte, que forma, além do íon acetato, consumindo ácido acético, o meu íon espectador Na+, tá bom? Ou seja, o OH- adicionado converte o ácido acético em íon acetato, que forma um sistema tampão, ácido acético acetato. No ponto de equivalência, nós temos, então, a neutralização completa de todo o ácido acético, não temos mais moléculas de ácido acético. Por outro lado, temos apenas moléculas de íons acetato, e íon sódio, tá bom? Já que estamos no ponto de equivalência. E, por fim, nesse setor aqui, após o ponto de equivalência, nós continuamos tendo apenas íons acetato, íon sódio e agora excesso de base, ou seja, excesso de OH-. Basicamente, então, o procedimento para o cálculo do pH, quando eu adiciono um ácido fraco, quando um ácido fraco é neutralizado por uma base forte, é o seguinte: partindo então da solução contendo ácido fraco, adiciono uma base forte, essa base forte vai reagir com o ácido fraco para produzir espécies A-, ou seja, eu tenho uma reação de neutralização que diminui a concentração de HA e aumenta a concentração de A-. Consequentemente, eu tenho que calcular os novos valores da concentração de HA e de A-. A partir desses novos valores, eu vou usar o Ka, essas concentrações que foram calculadas, para determinar a concentração de HA+, e, consequentemente, o pH. Ou seja, temos na etapa 1 aqui um cálculo estequiométrico e na etapa 2 um cálculo de equilíbrio. Para exemplificar, então, esse cálculo, nós temos aqui um exemplo que pede o seguinte: calcule o pH do ponto de equivalência na titulação de 50 ml de ácido acético, 0,1 molar,
com o hidróxido de sódio 0,1 molar, apenas no ponto de equivalência. Como a neutralização de um ácido fraco produz seu ânion, que é uma base conjugada capaz de reagir com água, como nós já falamos, esperamos que o pH no ponto de equivalência seja maior que 7. A quantidade inicial de substância de ácido acético é igual à quantidade de substância de um acetato no ponto de equivalência. Tá bom? No ponto de equivalência, eu tenho que a quantidade de substância de ácido acético é igual à quantidade de substância de NaOH. Só que a quantidade de substância de ácido acético que foi neutralizada é igual à quantidade de íons acetatos que foi formada. A quantidade de substância de ácido acético na solução inicial é obtida a partir do volume da concentração em quantidade de substância da minha solução. Ou seja, eu tenho 50 ml de ácido acético convertido em litros me dá 0,0500 litros, e eu multiplico pela concentração do ácido acético, que é 0,1 mols por litro. Cancelo litro com litros. Eu tenho, então, 5,00 vezes 10 a menos 3 mols de ácido acético. Portanto, no ponto de equivalência, eu tenho 5,00 vezes 10 a menos 3 mols de íons acetatos formados. Conforme vimos, então, na figura 17.9, que mostra aquele traçado da curva de titulação e as etapas, serão necessários 50 ml da base para alcançar o ponto de equivalência. Logo, o volume da solução de sal no ponto de equivalência será dado pela soma dos volumes do ácido com a base. Como eu tinha inicialmente 50 ml de ácido, eu tenho que somar mais 50 ml de base que foi adicionada, me dando 100 ml, ou seja, 0,1 litros. Portanto, a concentração de íons acetato no ponto de equivalência vai ser a concentração obtida anteriormente dividido pelo volume final, que é 0,1, ou seja, 0,05 mols por litro. O íon acetato é uma base fraca, como nós já falamos anteriormente. Logo, ele reage com a água, formando ácido acético e liberando OH-. Na reação direta, eu tenho a constante de basicidade, porque ele é uma base fraca. Na reação inversa, que é o ácido acético reagindo com OH-, eu tenho o meu valor de Ka, constante ácida. O Kb para o ácido, o íon acetato, pode então ser calculado a partir do valor do Ka do seu ácido conjugado, que é o ácido acético, que eu conheço, que é um valor tabelado. Como? Usando essa expressão que a gente demonstrou em algumas videoaulas atrás, que diz que Kw é igual a Ka vezes Kb. Se eu conheço o Ka e conheço o Kw, que ambos são valores tabelados, eu consigo achar o Kb. Como? Reorganizando essa equação e partindo do princípio que Kb é igual a Kw sobre Ka. O Kw é 1,0 vezes 10 a menos 14 e o Ka para o ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 4. Ou seja, o meu valor de Kb é 5,6 vezes 10 a menos 10. Ao aplicar, então, a expressão do Kb, temos, então, Kb é igual à concentração de ácido acético vezes a concentração de OH-, que são os produtos da minha reação, dividido pela concentração de íons acetato, que é o reagente, que é igual a 5,6 vezes 10 a menos 10. Ou seja, a concentração de ácido acético é desconhecida X, de OH também é desconhecida X, e de íons acetato vai ser 0,050 menos X, que é igual ao meu valor de Kb. Novamente, aqui, nós temos que fazer uma aproximação, já que esse valor de X é muito pequeno, que deriva de um ácido fraco e na presença de um íon comum. Então, esse valor de X ele pode ser desprezível, e temos, então, que X ao quadrado dividido por 0,05 é igual a 5,6 vezes 10 a menos 10, ou seja, X é igual a 5,3 vezes 10 a menos 6, que equivale à minha concentração de OH-. Em seguida, determinamos o POH, com a concentração de OH-, e de posse do POH, a gente determina o pH, que é o que pede o problema. O POH vai ser, então, menos log da concentração de OH-, que eu acabei de determinar, ou seja, menos log de 5,3 vezes 10 a menos 6, que me dá um POH de 5,28.
Eu sei também que pH mais pOH é igual a 14. Consequentemente, pH mais 5,28 é igual a 14, ou seja, pH é igual a 8,72, tá bom? No ponto de equivalência. A curva de titulação de pH de uma titulação ácido fraco, base forte, difere da curva de titulação de um ácido forte, base forte, de três maneiras muito evidentes. Eu apontei algumas, mas agora vou evidenciar de forma mais precisa. 1. A solução de ácido fraco tem um pH inicial maior que a solução de ácido forte com a mesma concentração. A variação de pH na parte de crescimento rápido da curva, aquele ponto de inflexão, que é o ponto próximo ao ponto de equivalência, é menor para o ácido fraco do que para o ácido forte. E, por fim, o pH no ponto de equivalência está acima de 7 para a titulação do ácido fraco. Para ficar mais claro essas três evidências, eu trouxe aqui na figura 17.11 um conjunto de curvas mostrando, então, o efeito da força do ácido sobre as características das curvas de titulação. A preta aqui, a curva preta, é um ácido forte, e à medida que eu vou subindo aqui, de baixo para cima, eu tenho uma diminuição do Ka, ou seja, eu vou enfraquecendo a força do meu ácido. Percebam que o pH inicial aumenta à medida que o Ka diminui, tá bom? pH aumenta, ou seja, fica mais básico. Podemos observar também que o pH no ponto de equivalência também aumenta a partir do momento que o Ka diminui. E a inflexão da curva também diminui com a diminuição da força do meu ácido. Como vimos anteriormente, o indicador é um composto que muda de cor em uma solução ao longo de um intervalo de pH específico. A gente até já demonstrou a fenolftaleína, que em meio ácido é incolor e em meio básico é rosa. Idealmente, o indicador deve mudar de cor no ponto de equivalência de uma titulação. Mas observe, isso é idealmente. No entanto, na prática, o indicador não precisa marcar com precisão o ponto de equivalência. Desse modo, o indicador que inicia e termina a sua mudança de cor em qualquer parte da elevação rápida da curva fornece, então, uma medida suficientemente precisa do volume de titulante necessário para alcançar o ponto de equivalência. O ponto de uma titulação em que a cor do indicador muda, na verdade, é o chamado ponto final. É um ponto real, um ponto experimental, diferente do ponto de equivalência, que é um ponto teórico, praticamente inatingível, tá bom? Para que fique mais claro isso, eu trouxe aqui a figura 17.12, o uso de indicador de cor para a titulação de uma base forte com um ácido forte, no caso aqui o HCl. Observe que essa curva aqui é invertida, ó, porque agora eu estou titulando com ácido forte. Então, o pH inicial é básico, porque no início eu só tenho a base, tá bom? Que o ponto de equivalência, que é 7, porque continua sendo base forte, ácido forte. E percebam aqui a faixa de viragem do vermelho de metilo. Ele vai de laranja para amarelo nesse intervalo de pH pequeno aqui. Ou seja, no início da titulação, ele está amarelo. pH acima de 6, ele é amarelo. Próximo ao ponto de equivalência, ele continua amarelo. Percebo que a variação de volume no ponto de equivalência é muito pequena porque a inclinação da curva é bem pronunciada, tá bom? Quase 90 graus aqui. Ou seja, um pequeno volume que eu diferencio desse ponto para esse, uma gota a mais, eu já mudo a coloração para laranja, tá bom? E, além disso, com excesso de HCl, ele continua laranja. Ou seja, é um indicador ideal para esse tipo de titulação, porque a viragem de cor está bem dentro da inflexão da minha curva. O mesmo ocorre se utilizarmos a fenolftaleína. Ela vai de incolor para rosa, rosa acima de 10 pH, na verdade, acima de 8,3, né? Mas o rosa vai adquirindo uma cor mais intensa. Então, começa essa titulação, volume 0 de HCl.
com uma cor rosa, próximo ao ponto de equivalência continua rosa. Olha o pH que eu estou marcando aqui, ó. Acima de 8,3 ele é rosa. No entanto, como eu tenho essa faixa de viragem dentro da inflexão da curva, uma pequena variação de volume já deixa ela incolor. Ou seja, esse também é um indicador adequado para essa titulação específica, tá bom? Agora vejamos um outro exemplo, onde eu tenho os mesmos indicadores sendo utilizados para uma titulação de ácido fraco com base forte. Observem que agora, novamente, ela voltou a sair da região ácida, porque no início só tem um ácido fraco. O ponto de equivalência agora é maior do que 7, porque é uma titulação de ácido fraco com base forte. Mas percebam que agora o vermelho de metila passa a ser um indicador que não é adequado para essa titulação. Por quê? Vejam a região de viragem dele. No início é laranja, tá bom? Só que aqui, quando ele começa a se aproximar do ponto de equivalência, próximo ao pé da inflexão da curva, ele já mudou para amarelo. Significa que no ponto de equivalência ele não vai ter uma variação de cor, ele vai continuar amarelo. Logo, esse não é um indicador adequado para essa curva de titulação. Diferente da fenolftaleína, que mesmo para esse sistema passa a ser adequado. Por quê? Ela é incolor, em pH básico, continua incolor no pezinho aqui da inflexão, mas uma pequena variação de volume já deixa ela rosa, tendo ela adequada para esse tipo de titulação. Quando ácidos fracos apresentam, então, mais de um átomo de hidrogênio ionizável, a reação com OH- ocorre em uma série de etapas. Quando as etapas de neutralização de um ácido poliprótico ou uma base polibásica estão suficientemente separadas, a titulação vai apresentar, então, múltiplos pontos de equivalência. Como que podemos visualizar aqui numa titulação de uma base forte com ácido fosfórico? Vocês já viram em videoaulas anteriores que o ácido fosfórico sofre 3 ionizações. Ele tem 3 Kas, ele perde 3 hidrogênios ionizáveis, formando K2PO4-, HPO4-2- e PO4-3-. Vocês podem observar nessa curva de titulação, no início aqui, a espécie de H3PO4 ácido fosfórico dominante no início da titulação, e na primeira inflexão eu tenho a espécie dominante sendo H2PO4-, representada aqui pelo K1, tá bom? É a espécie dominante na primeira inflexão. Esse primeiro hidrogênio ionizável é fácil de ser titulado. O segundo hidrogênio ionizável também, eu formo HPO4-2- como espécie dominante. Agora, esse terceiro hidrogênio ionizável já não é tão visível, tá bom? Para que eu possa visualizar essa formação do PO4-3-. Mas lembrem-se, é mais fácil arrancar os primeiros hidrogênios do que os mais internos, tá bom? Sendo que, praticamente aqui, na primeira inflexão, eu já consigo visualizar quase que a integridade dos hidrogênios ionizáveis do meu sistema. Bem, pessoal, essa foi nossa terceira videoaula sobre o tema. Nós temos mais uma para fechar o curso. Nos vemos, então, logo mais. Fiquem com Deus. Até mais.